quis dizer para a igreja, olha, a chave está na minha mão. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Então ele quis dizer, eu sou o soberano. Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Pai do Senhor, meus irmãos, está aqui começando mais um vídeo no canal Os Remanescentes. Glória a Deus. E como prometi a vocês, sempre iria trazer um irmão, um amigo, para estar assim conversando, dialogando sobre a palavra do Senhor. E hoje nós estamos na 6ª carta, que é a Igreja de Filadélfia. E para estar aqui gravando conosco, fiz o convite ao nosso presbítero, irmão José Wilson. Meu presbítero, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Amém. Pai do Senhor, irmão Jaziel, Pai do Senhor a todos, né? Estamos felizes por esta oportunidade de estarmos aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor, não é? De uma forma, embora rápida, mas objetiva, para que dessa carta nós possamos ter lições para a nossa edificação espiritual. Graças a Deus, meus irmãos, estou muito feliz em estar concluindo essa série de estudo. Faço questão de apresentar que hoje está conosco nosso irmão Júnior, está ali por trás da câmera, hoje é o nosso cameraman. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor. Pois bem, como sempre eu digo, prepare aí sua canetinha, seu caderninho para fazer algumas anotações importantes sobre essa carta, e eu creio que Deus ele irá falar com você através desse vídeo em nome de Jesus. 6ª carta, meu presbítero, a Igreja de Filadélfia. O que significa o nome Filadélfia? Só para a gente começar. Certo. Filadélfia significa, né, de uma forma bem simples, né? O nome, né, significa amor fraternal, ou amor de irmãos, porque esse nome, né, nós vamos ver que essa cidade foi criada, né, foi construída por um rei, não é? E esse rei tinha muito amor pelo seu irmão. Sim. E ele deu esse nome, não é, para revelar esse afeto que ele tinha pelo seu irmão. Que coisa maravilhosa. Então, Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmãos. Que coisa linda. Alguns estudiosos dizem que citam alguns nomes, né? A gente não sabe exatamente se era realmente esses, mas muitos falam que foi por Eumenes II de Pérgamo, por volta de 189 a.C., e recebeu esse nome em homenagem ao seu irmão Átalo II, conhecido por seu amor fraternal. Outros estudiosos dizem que ao contrário, foi fundada por Átalo II para seu irmão Eumenes II. Eu li que foi isso aí. É o contrário, Átalo, né? Sim, que maravilha. Mas em si, meu presbítero, significa amor fraternal ou amor aos irmãos. De irmãos. Se foi Eumenes, né? Se foi Eumenes ou Átalo, mas o propósito foi o mesmo, né? Foi o mesmo, maravilha. Então tá aí, irmãos. O amor fraternal significa Filadélfia, o amor de irmãos. Qual a localização de Filadélfia? Filadélfia, ela ficava localizada a cerca de 25 milhas a sudoeste de Sardes, ou seja, cerca de 40, quase 41 quilômetros, né, a sudoeste de Sardes, que Sardes era a capital. Claro que nessa época não tinha mais o reino lídio, né? Sim. Que essa região aí das 7 igrejas está justamente
território que estava, que era o Império Lídio, Sim, que sim. era a Lídia, né? Lídia, E depois foi já- anexada por Roma, né? E tudo foi tornado província de Roma, né? Mas Sardes era a capital da Lídia, desse império, né? E Filadélfia ficava a sudoeste, quase 41 quilômetros a sudoeste de Sardes, né? Que também foi uma das cidades na qual foi estudado também aqui a carta, né? Sobre a igreja de Sardes. Então ficava próxima da cidade de Sardes, né? E também em uma outra, quando nós falamos, a gente até citou aqui sobre esse rei Átalo, né? E diz que esse rei Átalo era rei de Pérgamo. Rei de Pérgamo, né? Foi outra cidade que também foi enfatizada aqui na semana, ou num vídeo anterior. Sim. Então, nós podemos perceber que essa cidade, ela ficava situada em um lugar estratégico. O ponto forte dela era a localização. E essa cidade também era conhecida como o Portal do Leste ou o Portal do Oriente, porque no mundo conhecido da época, todas as rotas tinham que passar em Filadélfia. No caso, rota de comércio. Sim. De exércitos. Quando os exércitos marchavam de volta, marchavam por Filadélfia. Isso. Maravilha. E hoje que corresponde, Ásia Menor, corresponde à Turquia, né? Isso. Fica na Turquia. Isso. Porque quando a gente vai ler a história, né? Os impérios se erguem e caem, né? Então, depois que veio o Império Otomano, né? Que é o império que se levantou e dominou uma parte ali daquilo que era o Império de Roma, né? Principalmente da parte oriental. E essa parte aí ficou toda dominada pelo que nós conhecemos hoje como um país chamado Turquia. Né? Que é um país que é até bastante curioso, porque tem uma cidade desse país que ela tem uma ponte, e de um lado da ponte é Ásia e do outro lado da ponte é Europa, né? Constantinopla, né? Que era chamada de Constantinopla, né? Que hoje é a capital da Turquia. Que maravilha! Já entrando nesse assunto, o senhor falou um pouco sobre rota comercial, sobre a rota que os exércitos passavam, mas os povos de Filadélfia, do que eles viviam, esse povo? O povo como era uma cidade, toda aquela região ali da Ásia Menor, né, salvo algumas cidades, como a gente lê na segunda carta, né, a igreja de Esmirna, quando Jesus ele se revela para aquela igreja e ele revela a situação daquela igreja, Jesus diz, né, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Então, Esmirna estava localizada, não é, em uma cidade, não é, não tão desenvolvida, não é, não tão pujante como as outras cidades. E, consequentemente, a igreja também composta de pessoas também que viviam naquela cidade, não iam desfrutar de uma riqueza, né, como em outras cidades. Mas a gente, quando lê o texto, né, Jesus diz assim, eu sei a tua tribulação e pobreza, mas entre parênteses, Jesus diz assim, mas tu és rico. Então, não é a visão do mundo que diz de fato quem nós somos.
né? Mas é aquilo que Jesus ele tem ao nosso respeito. No caso de Filadélfia, nós não temos, pelo menos aqui no texto, né, a gente vê que o texto ele se resume, né, ele fala daquilo que Jesus é para a igreja, da forma como ele se revela, né, e de como aqueles irmãos eles viviam, né? A gente não tem isso aqui no texto bíblico. Isso aí a gente consegue ver por comentários, né, históricos. Chamado extra-bíblico. Isso. E aí quando a gente vê de uma forma geral, em toda aquela região havia uma perseguição, né, em cima dos cristãos, daqueles que serviam a Deus. E a gente pode perceber, pelo que Jesus diz para aquela igreja, né? Para aquela igreja, quando Jesus diz que, aqui no versículo de número 8, não é? Quando Jesus diz assim: eu sei as tuas obras, eis que de ti pôs uma porta aberta e que ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E versículo 9 fala sobre a sinagoga de Satanás, e a gente percebe que havia ali uma perseguição, né? Como nas outras também, né? Em toda aquela região havia uma perseguição, mas cada cidade tinha a sua cultura, né? Que em si ela também incentivava essa perseguição. Eu vi quando o diácono Vinícius falando sobre a cidade de Pérgamo, né? E ele disse que por que Jesus disse que lá naquela cidade estava o trono de Satanás, né? Aí ele disse que não é porque tinham realmente um trono físico, né? Físico, mas porque o sistema, né, cultural, né, daquela cidade, né, era dominada por Satanás. Então, na cidade de Filadélfia, a gente não vê, eu pelo menos não li sobre, assim, que tinha templos, que foi dedicado a deuses pagãos lá, que tinha algum deus que era adorado pela cidade de Filadélfia. Então não há isso, a gente não vê isso, mas claro que havia claro que havia idolatria de uma forma geral, porque aquilo era geral. Mas veja que especificamente a gente não acha isso assim na história, especificamente, sim. Como nas outras cidades, como as outras igrejas enfrentavam. Mas aquele povo, pelo que o texto diz, sempre algo que é marcado em todas as cartas, ou na maioria das cartas, é a questão da perseguição religiosa. Sim. Então havia de fato, não é, essa perseguição religiosa. E o povo, né, daquela cidade, os crentes daquela cidade, eles viviam essa realidade que hoje a gente tem uma certa, vamos dizer assim, né? Tem uma certa folga com relação a isso no Ocidente, no qual nós vivemos, mas a gente não precisa aproveitar essa oportunidade, né? E fazer com que aquilo que o Senhor Jesus ele nos chamou para fazer, que nós possamos cumprir, assim como aquela igreja, né? Como o texto diz, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Mas basicamente, né, voltando a
É porque quando a gente fala sobre um assunto, uma coisa puxa a outra, né? Vai interligar. Mas eu lembro que você falou aí sobre a questão de como viver o povo. Sim, sim. Né? Quando a gente olha para uma cidade que era considerada como o portão do leste ou o portão do oriente, né? É uma cidade na qual hoje, a cidade hoje atual, que está nesse mesmo território que era Filadélfia, está uma cidade por nome, não sei se esse é a leitura correta, mas a gente tem que ler com o nosso português, né? Alacéi, que é um importante porto, não é? Da Turquia. É um importante, até hoje, é um importante porto da Turquia. Então a gente veja, nós podemos perceber que esta cidade, além de ela ter várias estradas, né, em seu entorno também tinha um porto. Tinha um porto. Né? Marítimo, né? Isso, que naquela época era o meio de locomoção mais viável. Sim, sim. Né? Então a gente percebe que aquela cidade, o povo daquela cidade, né, vivia do comércio. Do comércio. Porque era muita vindas de pessoas, né? Circulação de pessoas exportação, naquela cidade. Né? Então a gente pode perceber que eu creio que o forte daquela cidade era o comércio. Claro que existia as outras formas de trabalho, né? Mas o forte seria o comércio naquela cidade. Então, no caso, esse comércio, pois ele tem uma localização, como o senhor falou, o portal. Nesse portal, alguns estudiosos dizem que tinha um vale fértil. Então, eles viviam do cultivo também, agricultura, né? Eles tinham também, se não me foge a memória, era um comércio de tecido que produzia lã, né? E aí, como ele era portuário, né? Essa cidade era próximo, né? Assim, dos portuários, eles importava também, né? Alguns materiais e também, como o senhor falou, outras atividades além da agricultura e do comércio. Mas criação de animais, sim, porque eles já faziam a lã, né? Isso. Sim. Tecido, né? Tecido, tá. Então, irmãos, é muito importante esse início do vídeo porque ele traz o contexto, né, da cidade, a gente explica e fala um pouco para que a gente possa agora entrar na carta especificamente à igreja de Filadélfia. Meu presbítero, a carta ela inicia quando o servo do Senhor, Jesus, envia a carta pelo servo do Senhor por nome de João. Ela inicia como as outras, dizendo: é o anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve. Esse anjo já foi explicado desde o primeiro vídeo, que seria o pastor, o líder da igreja, não é isso? Mas a forma em que Jesus ele aborda essa igreja, a saudação primária de Jesus para ela, é diferente de todas as outras. Ele inicia dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Por que Jesus se apresentou diferente com Filadélfia? Veja, Filadélfia e Esmirna, né, são as únicas igrejas a qual o Senhor Jesus ele não pronuncia críticas. Né? Jesus, quando a gente lê, né, todas as cartas, nós vamos ver que Jesus ele não diz, ele não critica ou ele não pontua nenhum erro gritante daquela igreja. Será que aquela igreja não tinha erro? Claro que tinha. Né? Mas veja que as igrejas de Esmirna e Filadélfia eram igrejas, não é, que desfrutavam de uma comunhão tão vívida com o Senhor Jesus, a tal ponto de os erros, não é, que havia, que claro que havia, não eram erros gritantes, não eram erros que foi necessário, foi a tal ponto que o próprio Jesus não pontuou. Certo. Ele não pontuou nenhum erro dessas duas igrejas.
Então, veja que quando Jesus, ele se remete, né? Ele se fala para aquela igreja, ele se apresenta como aquele que é santo, veja, santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, né? E que fecha e ninguém abre. Então, nós podemos perceber que Jesus, ele se refere, ele se apresenta, né, a essa igreja, né, como aquele que é santo. O que é ser santo? Né? O conceito de santidade provém da raiz semítica da palavra que significa cortar. Ser santo é estar cortado, é estar separado. É aquilo que a gente sempre vê quando a gente fala sobre santidade, né? É estar separado, né? Aí nós podemos lembrar daquele texto que Jesus, lá em João capítulo 17, quando ele estava orando por nós, e Cristo disse assim: santifica-os na verdade. Ou seja, separa eles, né? Corta eles desse sistema, né? E separa eles para te servir, né? Separar, né? Cortar. Então, nisto há dois aspectos. Por sua santidade essencial, acha-se Jesus separado de sua criação. Ele é majestoso, transcendente e exaltado, mas por sua santidade ética encontra-se apartado de todo pecado. Ele é perfeitamente puro e imaculado em todos os seus caminhos. E Jesus é santo. Sim. Jesus é santo, né? Ele é o cabeça da igreja. Ele é santo em seu caráter, ele é santo em suas palavras, ele é santo em suas ações, ele é santo, não é? Em seus propósitos, ele é completamente santo. Sua santidade implica em que ele achava-se exclusivamente separado para Deus. É transcendente. Está acima dos céus e da terra, sobre o seu trono exaltado, majestoso em glória, radiante em seu esplendor. Nada pode ser comparado a ele. Ele é incomparável. Ele é santo. Ele é santo. Né? Glória a Deus. Que maravilha. E depois ele se apresenta como verdadeiro. Sim. O mundo hoje procura a verdade, né, em muitos caminhos, né, em muitas coisas, mas o próprio Jesus disse lá em João, capítulo 14, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta para a igreja de Filadélfia como a verdade. Ele é autêntico. Jesus não é imitação. Ele é verdadeiro. Ele é verdade. E ele também diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele é soberano. Aleluia. Ele quer dizer para a igreja: olha, a chave está na minha mão. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Então ele quis dizer: eu sou o soberano. Né? Todo o poder me foi dado. Né? Todo o poder está em minhas mãos. Por quê? Porque Jesus se apresenta para a igreja dessa forma. Porque aquela igreja era uma igreja que enfrentava uma grande tribulação, não é? Perseguição Sim. dos judeus que se diziam seus representantes de Deus na terra, não é? E que estavam perseguindo aqueles cristãos, mas eles resistiram, como diz aqui, né? No versículo de número 8, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, aquela apresentação foi para que a igreja de Filadélfia continuasse na sua perseverança, na sua fé, continuasse na palavra, sabendo o Deus a quem ela estava servindo. Que maravilha. A questão também, meu presbítero, de ele se apresentar o que é verdadeiro, também pode estar interligada no versículo 9, que ele diz que eis que eu farei da sinagoga de Satanás. Aí, entre parênteses,
ele coloca os que se dizem judeus e não Isso. são, mas mentem. Isso. Não é isso? Ele estava dizendo para a igreja de Filadélfia, olha, existem algumas pessoas aí que estão mentindo, mas eu, Senhor, o teu Deus, não mente. Isso. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Oh, glória. Que maravilha. Então, ele se apresenta a essa igreja de Filadélfia dessa forma. Filadélfia era a igreja que perseverou na fé, apesar das perseguições, e ele inicia com elogio e não com críticas, diferente das outras, não é isso? Diferente das outras igrejas que sempre tinha algo de errado com ela. Um era que se dizia profetiza, estava ali no meio, né, tentando deturpar o povo de Deus. Mas a igreja de Filadélfia foi diferente. Ele se apresenta como santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Apesar da igreja, irmãos, de Filadélfia, como as demais outras, elas foram perseguidas inúmeras vezes, o cristianismo, os cristãos. E hoje não é diferente. Nós vemos hoje no meio cristão, ainda existe perseguições. Vale salientar que não é tão agressiva como as de antigamente. Quando a gente vai comparar o nosso lado, que é o Ocidente, né? Sim. Para o Oriente, para a Ásia, a gente vê que até hoje as igrejas dessas regiões até hoje sofrem perseguições. Né? E nós aqui, do outro lado do mundo, nós temos esta aparente liberdade. Né? Nós temos uma certa, né? Nós temos uma certa liberdade, né? E nós precisamos aproveitar esse momento e, como você bem disse, a gente não está nem de longe. Aquilo que a gente passa aqui não está nem de longe, né, a se comparar com o que os nossos irmãos estão passando nesse momento. Em alguns países da África, né, da Ásia, né, alguns países ali que por muito tempo foram dominados pelo comunismo, né, aqueles países ali da região da Rússia, né, que na época, né, chamava a cortina de ferro, né, que ninguém entrava, né? E hoje, graças a Deus, né? Mas a gente não está nem de longe, a gente não passa nem de longe com aquilo que os nossos irmãos estão passando, né? Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, muitos cristãos estão dando a sua vida, assim como os crentes de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, né? Mas eles guardam a palavra e não negam o nome do Senhor Jesus. E onde existe muitos países também que nem portar a Bíblia pode, né? E a gente aqui no nosso país pode andar, como diz aqui o ditado, né? Para cima e para baixo com a Bíblia na mão. E alguns países a perseguição é tão ferrenha que nem isso pode fazer. Coreia do Norte, né? É um país mais fechado, né? Sempre o portas abertas, né? Todo ano eles listam os 30 países, são 31 países, se eu não me engano, mais fechados ao Evangelho. E sempre o topo é Coreia do Norte, Primeiro lugar. Porque é um país totalmente fechado. Não só ao Evangelho, mas a qualquer outra prática que não seja o culto ao imperador, né? Ao presidente, né? Ao presidente. Meu Jesus. Mas que Jesus ele nos ajude a continuar pregando o seu Evangelho. E mas mesmo no país mais fechado, ainda assim ali tem igreja. Eita, existe o remanescente. Mesmo assim, porque a Bíblia diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus disse. Então, mesmo no país mais fechado do mundo, ainda assim há igrejas clandestinas, que eles não têm a liberdade que nós temos para cultuar, né? Mas eles cultuam, né? Na forma como eles podem. Graças a Deus. Oremos por esses servos do Senhor que estão lá, né? Isso. E ele fala no versículo 10, como o senhor bem já falou, sobre a sinagoga de Satanás, e ele fala no versículo 10 que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam
na terra. Isso aí ele estava falando das provações que ele estava passando, coisa da sinagoga, ou já é algo futuro a respeito à trombeta? Isso é quando Jesus ele escreve, né? Porque as cartas são mensagens para a igreja atual, né? Eu até li, eu não lembro aonde li, mas eu li que as 7 igrejas representam 7 tempos da igreja de Cristo, desde o início até a volta do Senhor Jesus, né? Então essas cartas, elas são tão atuais, né? Como o livro que vai ser lançado daqui a um ano, não é? Então, a igreja atual precisa ler essas cartas e extrair dela a mensagem delas, as mensagens que Jesus quis falar para a igreja naqueles dias e também está falando conosco hoje. Porque quando nós lemos, né, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Ora, se não aconteceu ainda a grande tribulação, né, se não aconteceu, que não aconteceu, vai acontecer ainda, então Jesus estava falando, não é, de alguma provação também que ia vir sobre aqueles crentes daquela região. Não é? Então, de fato, nós podemos extrair que Jesus tanto estava falando para aquela igreja, né, de algo que iria acontecer, né, naquele tempo, uma grande perseguição, que de fato se levantou uma grande perseguição, né, contra os crentes, contra a igreja, não é? E para nós hoje, né, essa palavra também ecoa, porque assim como Filadélfia guardou a palavra, não é? Jesus disse que ia guardar ela da tentação que ia vir sobre, né, sobre todo o mundo. Da mesma forma, Jesus está dizendo para nós precisamos guardar a palavra. E se nós guardarmos a palavra dele, ele vai nos guardar da hora da tentação, da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, que a gente sabe que é a grande tribulação. Então, essa palavra teve o seu cumprimento, é como se ela tivesse o seu cumprimento parcial, né? E que vai ter também o seu cumprimento final na tribulação. Quando a igreja ela não vai mais estar aqui, né? Nós somos da linha pré-tribulacionista, né? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Um dos textos que essa linha se baseia é justamente esse texto aqui. Esse texto aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Então ela serve para, podemos dizer assim, para os dois tempos. Serviu para a Filadélfia lá, que naquela época também se levantou, e também serve para a igreja atual, que não vai passar. Porque a igreja que guarda a palavra não vai passar pela grande tribulação. Que maravilha, já ficou um recado aí para você. Guarde a palavra do Senhor, porque guardando a palavra do Senhor, Ele também te guardará na hora da tentação. E a igreja mesmo tendo perseguições, ela se manteve de pé, e Deus fez uma promessa, né? Para essa igreja, uma das promessas a gente já citou agora, que ele ia guardar da hora da tentação que há de vir, e também o eis que venho sem demora, aí guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, e o versículo 12, quando ele fala sobre a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso se trata de uma promessa para aqueles que vencerem, não é isso? Isso é como em todas as cartas, né? Jesus, ele faz uma promessa, né?
Ele diz, ao que vencer, né? Porque a nossa vida é uma batalha, né? Sim. A nossa vida é uma luta. E nós estamos em uma guerra travada. E precisamos vencer. Porque há uma promessa para nós, assim como havia uma promessa para aquela igreja, também, né, Jesus nos dá essa promessa. Então, o texto diz, né? Eis que venho, sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quando a gente vê hoje, e assim também era naquela época, talvez esse hábito já veio daqueles tempos, né? Porque quando a gente vê, aqui mesmo, na nossa cidade, nós temos uma estátua, né? Lá na entrada da cidade, né? Ao Almirante Tamandaré, né? Que foi um homem, né? Da área militar, né? Que atuou aqui na nossa cidade, e lá tem uma estátua dele, tem uma coluna dele. Frente à padaria lá, assim, na entrada. Isso. E naquela... Porque quando Jesus, ele conhece a igreja, mas também conhece a cidade que a igreja está. Jesus conhece os costumes, né? A cultura do povo. Quando a gente... Todas as cartas, Jesus falava algo, né, que acontecia dentro também da cultura de cada cidade que estava sendo importada para a igreja. Sim. Não é? E na carta, na sexta carta, né, Jesus, para incentivar aqueles crentes a permanecerem, Jesus diz, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Quando nós falamos sobre isso, né, eu até li também sobre essa questão, e diz que naquela época, quando algum cidadão, um médico, né, alguém que tinha uma certa importância dentro daquela cultura, dentro daquela cidade, para honrar aquela pessoa, era feita uma coluna daquela pessoa, uma imagem daquela pessoa, não é? E se colocava nos lugares públicos, né? Nos templos, né? Principalmente quando era imperador, né? Alguém que era intitulado como Deus, essa imagem ficava no templo, né? E Jesus diz, claro que não é a questão da idolatria, né? Mas a questão da honra que é dada àquela pessoa. Então, aquilo que Cristo extrai desse costume é a questão da honra. Quer dizer assim como essas pessoas fazem isso em homenagem, que era para eles entenderem. Isso, em honra a essas pessoas que foram importantes, né? E que fizeram uma estátua delas, não é? Assim mesmo, vocês, se vencerem, eu farei de vocês coluna no templo do meu Deus. Que maravilha. Né? Então veja que incentivo Jesus estava dando para aqueles irmãos, né? Para eles permanecerem, para eles continuarem. E ele vai além, e dele nunca sairá. E escreverei o nome dele, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Não é? Então, a gente vai observar que quando a gente fala assim de nome, a gente fala de quê? De relacionamento, né? Por que a gente tem o nome, sobrenome, né? Né? A gente tem vários nomes, né? Sim. Por exemplo, o meu nome, José Wilson Lima Silva, né? Então a gente sempre pega, né? Sobrenome da mãe, primeiro, e por último, o do pai, né? É o nosso nome, é a nossa história, é o relacionamento que a gente tem com a nossa família, com os nossos pais, né? Pelo nome, pelo sobrenome, né? Aí, quando a gente vê assim, fulano de tal, tem o mesmo sobrenome, será que ele é família de... né? Já interliga É isso? uma coisa com a outra.
Jesus estava dizendo aqui, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aleluia. Ou seja, ele, todos vão saber a quem ele pertence. Oh, glória. De quem ele é parente, né? De quem ele é família, né? A quem ele pertence. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Eita. Então, esse aí está selado, está patenteado mesmo, né? Porque ia ter o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, e o meu novo nome, assim disse Jesus. Que maravilha. Então essa é a promessa que Deus deixou para a sua igreja, se manter firmes, né, e constante, porque haveria recompensa da parte de Deus, que seria exatamente essas coisas que o Senhor acabou de falar. E como sempre, ele sempre encerra para a igreja a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus. Então eu já digo a vocês que estão ouvindo, que estão nos assistindo, meditem, não fiquem só apenas nesse estudo, nesse vídeo que nós estamos fazendo aqui, mas se aprofundem ainda cada vez mais nessa carta, né, meu presbítero, de Filadélfia, porque ela tem muitos ensinamentos, muitas coisas aproveitosas para que a gente possa se alimentar da palavra de Deus. E eu sempre estava dizendo nos vídeos aqui, antes da gente encerrar, que as pessoas elas em si tinham medo de ler o livro de Apocalipse. Pelo fato de estar falando da besta, as coisas que não aconteceram, né? Então eu sempre digo nos vídeos que depois deste vídeo você vai maratonar o livro de Apocalipse. Você não vai ter mais aquele temor, né? Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu presbítero, para encerrarmos, deixe uma reflexão para todos nós neste momento. Essa carta, né, como nós já falamos aqui, ainda que de uma forma muito rápida, primeiro que também nós não somos, né, capacitados para trazer aqui algo muito profundo, né, mas algo que a gente lê, percebe, aprende aqui para passar para os nossos, aqueles que estão vendo sempre este canal, vendo os vídeos, né? Acompanhando aqui o trabalho do nosso irmão Jaziel, e nós queremos aproveitar também para trazer uma palavra de incentivo, né? Para o seu continuar, e porque é um meio, é um caminho, é uma área, né? Muito como eu posso dizer assim, uma área muito delicada, né? Que a pessoa precisa ter um certo discernimento, né? E é bom que a gente alcance esses espaços mesmo para poder propagar a palavra do Senhor Jesus e as verdades de Deus. Mas sim, trazer uma rápida reflexão sobre que essa carta, ela fala para nós. Veja que em cada carta, né, em cada final de carta, Jesus sempre diz, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus está falando, o Espírito está falando, né? O Espírito falou com aquelas igrejas naquela época e está falando conosco nesta noite, com a igreja atual, com você que está aí, que vai ver esse vídeo. Não sei se hoje, amanhã, depois, não é? Mas o Espírito está falando com as igrejas, com o povo, não é? Então, essa carta, ela nos fala de perseverança. Essa carta nos fala de fidelidade. Essa carta nos fala de paciência. Essa carta
nos impulsiona a que nós possamos a cada dia estar, não é, aos pés do Senhor, esperando nele, sabendo que ele, como ele se apresentou aqui, né, ele é santo, ele é verdadeiro e ele é soberano, porque ele tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então, que o seu coração nesta oportunidade possa estar aberto para ouvir a voz do Espírito Santo, como a própria palavra diz, né? Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Então escute aquilo que a palavra de Deus está falando para você neste momento. Permaneça firme, permaneça fiel e não negue a sua fé. Jamais. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, mas não abra a mão de Cristo, não abra a mão da cruz, não abra a mão dos seus princípios, não abra a mão daquilo que você crê, daquilo que você acredita, porque neste mesmo contexto era que aqueles irmãos viviam, em um contexto em que muitas pessoas estavam indo, né, para tomar a forma do mundo, para se conformar com o mundo, né, tomar o modelo do mundo, mas a igreja de Filadélfia fez diferente. Ela permaneceu fiel, ela permaneceu firme, ela permaneceu, não é, na palavra, guardando a palavra do Senhor Jesus. Então, o resumo, né, o que a carta nos fala de uma forma bem simplificada é isso. Precisamos, não é, permanecer, mesmo com a nossa pouca força, mas guardemos a palavra do Senhor, guardemos a nossa fé e não neguemos o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A igreja de Filadélfia, irmãos, era pequena em número, tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Então, que as nossas obras sejam conhecidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo com pouca força, mas como nosso presbítero falou, não negue a sua fé. Permaneça firme, suas obras serão reconhecidas por Deus. Amém? Vamos encerrar com uma oração que o nosso presbítero irá orar pelas nossas vidas. Pai querido, no nome de Jesus, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Senhor, te agradecemos por ler esta carta, por estudá-la, por tirar algumas lições dela para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a permanecermos na Tua presença, a permanecermos na Tua palavra, a não negar a nossa fé, Senhor. Nos ajuda a guardar aquilo que o Senhor nos deu, para que nós não perdemos a nossa coroa. Senhor, nos ajuda a chegar até o fim. Nós vamos vencer, nós queremos vencer, e contigo do nosso lado nós venceremos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é soberano. Pai querido, também te apresentamos o teu servo que está à frente deste trabalho. Ajude a cada dia e dê discernimento, Senhor, todos aqueles que cooperam com ele nesta obra, Senhor, que nós possamos alcançar, e através desse meio, não é, social, possamos alcançar as pessoas, possamos edificar as vidas com a Tua palavra, Senhor. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso vídeo, que está encerrando neste momento. Queremos primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, por este vídeo feito. Queremos agradecer ao nosso presbítero por ter vindo até aqui. À disposição. Não é a última vez não, vai vir mais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Queremos também agradecer a equipe, ao nosso irmão Júnior, nosso irmão Neto, não pôde vir, mas o irmão Júnior está aqui. Também a minha esposa, que também está nos bastidores trabalhando. Enfim, a toda a equipe, os remanescentes, que Deus abençoe. Você já sabe o que fazer, né? Se gostou, já curte, já compartilha com seu irmão, vizinho, seus familiares e amigos, para que eles também possam ser alimentados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz.